Lucas, capítulo 19, do verso 1, vou ler até o versículo 10, do 1 ao 10. É um texto muito conhecido. Amém? Todos encontraram? Lucas 19. Lucas 19, do verso 1 em diante, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Pai, te damos graças, Senhor Jesus. Pai, glorificamos a Ti, diante de Ti, Pai, nos colocamos como Tua igreja, como Teu povo. Fala para nós, Pai, fala através do Teu servo que está aqui ao Teu povo. Esteja presente conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra seja dita ao Teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então, Zaqueu é um homem muito conhecido na Bíblia, a história é contada para crianças, para, enfim, né, talvez por conta do tamanho, porque subiu em uma árvore, né? E Zaqueu, das histórias bíblicas aí, né, enfim, das mais conhecidas, né? Mas Zaqueu era um homem muito rico, conforme diz o texto. Então, e era chefe dos publicanos, quer dizer, daqueles que cobravam impostos do povo. Então, na cabeça do povo judeu que estava ali, naquele momento o povo judeu era escravo, cativo do Império Romano, ele era um traidor, ele era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de escrúpulos aos olhos do povo, daqueles que estavam ali. Era um homem rico, cheio de posses, chefe, exercia uma liderança. Só que naquele dia, ele foi tocado para subir naquela árvore. E naquele momento a sua vida mudou completamente. Então ele foi transformado por aquela atitude. Naquele momento ele verdadeiramente foi transformado. Embora fosse muito rico, com certeza algo doía nele. Para sentir esse desejo de conhecer Jesus, não creio que não tenha sido só por questão de curiosidade pura e simples, de conhecer aquele que estava arrastando a multidão. O texto diz claramente que havia uma multidão com Jesus. Jesus tinha acabado, no capítulo 18, tinha acabado de curar Bartimeu, né, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a multidão o seguia por onde ele ia. E Zaqueu sentiu algo para poder subir ali. Não foi só curiosidade de ver quem era aquele homem, mas algo dentro dele mexeu com ele de modo que ele precisava fazer aquilo que ele fez. E isso é muito importante também para nós, porque quando Jesus nos encontra, ele age e Deus trabalha de tal forma e tudo ali conspira e opera para que ele nos encontre. Então Jesus nos encontra. Por mais errados que nós possamos estar, ele nos encontra. Estamos todos aqui nessa noite, de alguma forma, e eu espero que não seja só porque é um compromisso de agenda, nós estamos aqui nessa noite. Não pode ser só por agenda, para bater um ponto, ou não pode ser algo tão sistemático assim. Creio eu que todos estamos aqui porque sentimos algo. Desejo de louvá-lo, desejo de adorá-lo, desejo de servir. Mas o que o texto deixa
muito evidente é que Jesus o encontrou. Zaqueu estava ali no meio da multidão e pensou, poxa, eu sou pequeno, ele não vai me ver, eu preciso vê-lo. Eu não vou conseguir ver e ele não vai me ver também, muita gente. Então, acontece o encontro que transformou a vida de Zaqueu. Jesus o encontra. E por muitas vezes é isso que tem nos deixado perder essa busca por Jesus. Talvez nós não tomamos a atitude também que nós precisamos tomar. Zaqueu teve atitude. Zaqueu foi lá e subiu na árvore para que Jesus o encontrasse. Claro que se não fosse a árvore seria outro método, outro modo. Jesus, quando quer encontrar, ele encontra. Mas mexeu em Zaqueu subir na árvore. E qual árvore é a nossa? Qual a atitude que nós vamos tomar para que Jesus nos encontre? Porque só estar aqui, de corpo presente, não é o bastante. Claro que precisamos estar na igreja, né? A palavra do Senhor diz sobre cultuá-lo. Mas não se trata só de estar aqui fisicamente. Nós falamos isso por tantas vezes, pregadores, pastores, enfim, ensinado, né? Precisamos estar aqui de coração, de alma, espírito, estarmos aqui verdadeiramente. Qual que é a nossa árvore? O que nós precisamos fazer para cada vez mais poder estar na presença do Senhor? Zaqueu sentiu no coração dele o desejo de subir naquela árvore para que fosse encontrado, para que ele encontrasse Jesus e que fosse encontrado. Qual é a nossa árvore? E Jesus sabia que Zaqueu faria tudo aquilo, Jesus sabia de como aconteceria, tanto que o chama pelo nome. E é isso que por muitas vezes na nossa vida, nos deixa afastados, longe de Jesus Cristo, de Deus. A total inércia mesmo, de ficar parado, aguardando alguma ação de alguém para que a coisa aconteça conosco. Claro que pode acontecer, Jesus pode nos disciplinar. Só que talvez nos falte a atitude de tomar a iniciativa, de fazer algo. E o texto deixa muito claro. O povo estava ali, a multidão, muitas pessoas, não se sabe ao certo quantas. Multidão é um conceito muito individual, mas com certeza tratava-se de muitas pessoas. E Jesus chegou no lugar onde Zaqueu estava, viu e ordenou, chamou pelo nome e ordenou que ele descesse, porque iria pousar na casa dele. Jesus nos chama pelo nome, irmãos, quando ele nos encontra. Jesus nos chama pelo nosso nome, para que nós possamos cada vez mais servi-lo. Jesus nos chama pelo nome, querendo que nós trabalhemos cada vez mais nessa obra, e não só naquele vai e vem, de que quando está tudo bem eu estou lá, quando não está eu não estou, quando não está nada bem eu vou lá para pedir um socorro desesperadamente, e quando está bem eu sumo. Porque nós temos essas fases, né, na nossa vida, né, por muitas vezes, quando as coisas estão legais, eu venho, aí, né, tem um momento de comunhão. Quando não está bem, eu prefiro sumir, ou o contrário. Só que quando Jesus nos chama, verdadeiramente, nós sentimos o chamado, não só porque tem alguém nos falando, ou porque tem alguém nos obrigando a fazer algo, que tudo que eu entendo que tudo que vem de forma muito forçada não flui, dura por um tempo, depois cai, como fogo de palha. E quando Jesus nos chama para entrar em nossa casa, no nosso coração, nós precisamos dar o nosso melhor. Até porque quando a gente recebe visita na casa da gente, de modo geral, pode ser que tenha exceções, mas a gente prepara a casa para que a pessoa entre e fique impressionada com a organização da casa. É claro que quando se tem crianças pequenas, elas
não cooperam. E está tudo certo. Mas quando a gente recebe alguém na nossa casa, alguém que é importante para nós, ou até mesmo que não é tão importante, a gente organiza tudo, corre e vai, arruma tudo para que quando a pessoa chegar na nossa casa, está organizado, está limpo, que seja agradável. E quando Jesus fala que vai pousar na casa de Zaqueu, isso revolta. Isso revolta a multidão que estava ali, quem estava mais próximo. Como assim, Jesus vai dormir na casa de um cara desse, de um traidor desse, da pior espécie possível? Eu cresci a vida inteira, fui criado até os 10 anos na igreja católica, eu cresci a vida inteira ouvindo da minha família, de alguns da minha família, não de todos, que crente não presta não. É gente da pior capacidade, da pior linha que tem. Ouvi isso da minha família, de pessoas da minha família, não de todo mundo, mas esse tipo de ofensa, de sentido contrário ao crente, é normal. É normal. O crente vai ser perseguido mesmo. Isso aí é bíblico, está escrito. Sofrerão por amor de mim, serão perseguidos por amor de mim. E nós precisamos ter essa, como eu falei, atitude de seguir em frente. Nós não podemos deixar de subir na árvore porque tem alguém falando que a gente é isso, que a gente é aquilo, que o nosso povo é isso, nosso povo é aquilo. Nós ouvimos aqui na lição da sala de adultos, domingo, e é verdade, que no seu ambiente de trabalho, na sua escola, faculdade, enfim, relações, amizades, quando você fala que é crente evangélico, já tem uma primeira repulsa ali. Já existe uma resistência de quem está te ouvindo. E foi isso que Jesus ouviu acerca de Zaqueu. Não, Jesus, o que é isso? Vai dormir na casa desse cara, tanto lugar para o senhor pousar. Vai na casa desse homem, que não vale nada. Não é possível. Só que Jesus queria alcançar a Zaqueu. Ele não estava preocupado com a opinião de terceiros, de quem estava ali ao redor dele. O texto também não diz quem foram as pessoas que falaram, quem falou. O texto apenas diz que murmuravam, né? Então, pessoas falavam ali, então ele ouvia de muitas pessoas. Então, apesar de ouvir tudo aquilo, Jesus estava querendo achar aquele que estava perdido, como diz o versículo 10. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Irmão, se você está perdido, Jesus vai te salvar. A salvação é pela graça. Mas há que ter uma atitude. Eu não posso só ficar parado esperando que isso aconteça. E Jesus sabia da situação de Zaqueu, sabia de tudo e foi pousar na casa dele. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as críticas, né, que estavam ali ao redor dele. E interessante que, nesse momento, Zaqueu procura Jesus depois ali do ocorrido, para demonstrar um arrependimento muito grande, que é justamente para isso que Jesus nos chama, para o arrependimento. Zaqueu se arrepende logo ali, quando já passa ali para o próximo momento do texto. Zaqueu já se arrepende, que vai doar metade do que tem, e tudo aquilo que ele pode ter desviado, né, prejudicado alguém, ele daria 4 vezes mais. Porque naquela época, tal como hoje também, desvio de dinheiro, roubo, trazer prejuízo aos outros, era natural, da mesma forma que é hoje. Então, com certeza, Zaqueu prejudicou muita gente ali, coletando os impostos,
pegando a mais do que deveria, deixando pessoas ali passar aperto, necessidade, em busca de um dinheiro, em busca de um endeusamento a algo que é material desse mundo. Só que Jesus o transformou, de tal modo que ele imediatamente se arrependeu, e penso eu que deve ter tido um constrangimento muito grande. Constrangimento muito grande do que ele deve ter sentido no coração dele. Na empresa onde eu trabalho, a gente tem alguns projetos, e um deles é ouvir os colaboradores, né? Trabalhadores têm voz, né? Então, há uma pesquisa que a gente faz todos os anos, depois a gente, como RH, vai lá também para ouvir. E aí é um espetáculo, né? De reclamações, que nada na empresa presta, e que a vontade do coração daquela pessoa era sair da empresa, e que a empresa está sendo fazendo trabalho escravo, roubando, e a gente escuta palavras de, assim, termos péssimos, né? Então a gente fica, sai da cabeça inchada de tanta coisa que a gente escuta. Só que nenhum deles sai. Aqueles que reclamam, os principais, não saem, ficam lá, falando mal da empresa para os novatos, e, enfim, criticando tudo, mas não saem, ficam lá. E a gente fica ouvindo tudo aquilo ali e imaginando, gente, talvez eu faça isso lá na igreja, reclamando de tudo, e nada está bom, e o pastor não está nem para mim, e não sei o quê, e isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Reclamo do líder, reclamo da igreja, reclamo do ar-condicionado, reclamo do horário do culto, reclamo que quarta-feira acaba mais tarde. Quando, na verdade, eu deveria estar agradecendo, estar aqui, saudável, chamado por Jesus para estar aqui, cultuando o nome dele. Zaqueu foi extremamente grato a Jesus, demonstrando o arrependimento por tudo que ele já fez ao longo da vida, por tudo aquilo de errado que ele já cometeu na história dele. E isso é ensinamento para nós, de que não basta só estar aqui dentro. A palavra de Deus é clara. Não é estar só aqui dentro fisicamente, estar aqui sentado, ouvindo, ou em pé, cantando, ou movimentando a boca, fingindo que está cantando, ou nem cantando, com o braço cruzado, enfim. Não é só isso. Talvez o que nós precisamos mais aprender nos dias atuais é ter humildade de reconhecer o que nós estamos errando, aonde nós estamos errando, e tomar uma atitude como Zaqueu tomou. E essa humildade de reconhecer é o arrependimento que para o qual Jesus nos chama. Não, Jesus, estou errando aqui. Meu erro está aqui, em idolatrar o dinheiro, em me achar o máximo porque eu tenho um dinheiro guardado, ou por sofrer além da conta, porque eu não tenho dinheiro, ou perder noite de sono sem nenhum, assim, sem fim, porque eu estou todo enrolado, embaraçado em qualquer coisa que seja, ou porque meu namorado, minha namorada brigou comigo, meu marido, minha esposa brigou comigo. Então, quando nós colocamos qualquer coisa que seja à frente de Deus, nós perdemos a oportunidade de adorá-lo como Ele deseja. E a partir do momento que a gente endeusa, que a gente prioriza qualquer outra coisa, como nós cantamos, Jesus deixa de ser o centro. Ou às vezes nunca foi, precisa começar a ser. Mas Zaqueu, naqueles dias, teve sua vida transformada e se arrependeu. E é para isso que Jesus Cristo nos chama nessa noite. Zaqueu foi transformado, mesmo com a sociedade ali, com o povo rejeitando, Jesus não rejeita aqueles que são seus. Jesus nos ama e cuida de nós e deseja o nosso arrependimento. E que nós possamos ter, irmãos, cada vez mais humildade de entender que Jesus deve ser o centro. Jesus deve ser a razão. A gente não pode estar aqui só por necessidade de bater um ponto, como eu falei, de vir aqui para ver que botou 2 televisões aqui, né? E ficou maravilhoso, inclusive, muito melhor de enxergar.
nós possamos nos arrepender verdadeiramente, irmãos, daquilo que nós estamos fazendo. Que nós possamos verdadeiramente entender que Zaqueu teve vida transformada, porque teve uma atitude. Jesus esteve em sua casa, no lugar mais importante para ele, que era a casa dele. E a partir daí gerou arrependimento, para o qual Jesus o chamou. Então, e ser salvo nada mais é do que adorar a Deus, ser chamado, ouvir o chamado e se arrepender, que é para Jesus nos chama, e carregar a cruz para a qual Jesus nos chamou. Amém? Pai, te damos graças, Senhor Jesus, glorificamos a Ti. Jesus, que nós possamos, Pai, nos arrepender, Pai, que nós possamos, Jesus, estar diante de Ti, Pai, com o coração quebrantado, que nós possamos estar diante de Ti com o coração cada vez mais voltado a Ti, Jesus. Nós possamos compreender, Pai, que o Senhor nos chama ao arrependimento. Que tudo que nós fazemos, Pai, deve ser para a Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.